Quantos querem o Espírito Santo de Deus? Clame nesta manhã. Este é o meu pão. Declare: este é o meu pão. E este é o meu pão. A tua vontade, tua vontade feita em mim. Você pode levantar a sua voz e dizer: eu nada sou, eu nada sou sem ti. E eu, ó Pai, eu perdido estou sem ti. Levante a sua voz, declare: este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Diga pra ele: Deus, tu és. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Levante a sua voz, declare: e este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim, ó Deus, feita em mim. Eu nada sou sem ti. Adoro o Senhor. Mais uma vez: Deus, este é o meu respirar. A igreja diz: este é o meu respirar. Aleluias. Deus, a tua igreja declara: este é o meu respirar. Diga: o teu Santo Espírito vivendo em mim. Declare de coração: e este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Declare tua vontade. Tua vontade feita. Levante assim a sua voz. Pode adorar o Senhor. Perdido estou sem ti. Levante assim as suas mãos e declare: em adoração, Senhor. Deus, precisamos de Ti neste lugar. Deus, precisamos do Teu poder agindo em nós. Deus, estamos aqui com o nosso coração aberto. Estamos aqui, ó Deus, e elevamos o nosso pensamento a Ti.
porque sabemos, Senhor, que Tu és a fonte de toda a vida. Tu és a fonte da nossa salvação. Por isso te adoramos. Levante a sua voz e diga: e eu perdido estou. Oh, aleluia. O Teu povo declara, Pai, e eu nada sou sem Ti. Feche os teus olhos nesta hora. Coloca a mão no seu coração e se entregue. Diga: e eu perdido estou sem Ti. Oh Deus, ouça esse clamor. E eu nada sou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Levante a sua voz mais uma vez. Diga bem forte: eu. E eu perdido estou sem Ti. Eu nada sou, oh Deus. E recebe o nosso louvor, Senhor. Oh, vem neste lugar, porque declaramos de todo o nosso coração, Pai, nada somos sem o Teu poder. Aleluias. Aplauda o Senhor nesta manhã bem forte. Aleluias. Receba, Senhor, esta adoração. Quantos aqui querem mais o Senhor? Adora Ele com alegria em nome de Jesus. Amém? Assim, ó. Porque o nosso Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Amém. Com alegria, adore! Yeah, yeah. Adore, igreja! Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Diga: Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Declare: aleluia, aleluia, adorarei por tudo que és. Diga: adorarei, adorarei, aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é. Adore, Tu és bom. Aleluia. Quantos podem declarar que Deus é bom? Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Diga com fé: Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adoram. Adora o Senhor, aleluia, te adorarei por tudo que é. Adore, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Porque Deus é bom, Deus é bom, tão bom, tão bom. Aleluia!
declara assim comigo. Deus é bom, Deus é bom, em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Mais forte, igreja, diz: o tempo todo. Deus é, então Deus é bom. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Declara essa verdade. Senhor, tu és bom e tua misericórdia é para sempre. Um dia todos os povos te exaltarão, de geração a geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Aplauda Ele com alegria. Aleluias. Quantos aqui podem declarar que Deus é bom? Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluias. Fecha os teus olhos nesta manhã. Aleluias. Nós vamos declarar que o reino do Senhor, Ele é eterno. A palavra do Senhor declara que venha o teu reino sobre nós. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nós não somos do mundo, a palavra do Senhor declara. Nós queremos que o reino do Senhor venha sobre as nossas vidas. O que isso significa? Isso significa que quando nós permitimos que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, o reino do Senhor está vindo sobre nós aqui na terra. Quantos querem reinar com o Senhor? Diga amém. Quantos querem reinar em todas as áreas da sua vida? Diga amém. Aleluias. Então comece a declarar, Deus, a tua bondade, a tua fidelidade sobre esta igreja, sobre a minha casa. Oh Deus, um dia, ó Deus querido, toda a terra se curvará diante do Senhor e do teu reino. Mas esta manhã, Senhor, nós temos essa linda oportunidade de nos prostrarmos diante do Senhor, dos reis, do Senhor dos senhores. Oh meu Deus, abra os olhos do nosso coração para entendermos o que o Senhor irá revelar-nos nesta manhã com o teu poder, com a tua palavra. Vem sobre nós, ó Deus, e tira todo o véu, tira todas as escamas dos nossos olhos espirituais. Coloca a mão no seu coração nesta manhã e diga para Ele: Deus, vem limpando o meu coração. Vem, Espírito Santo, enchendo a minha vida. Venha tirando de mim tudo que não te pertence, tudo que pertence a este mundo, pois eu quero, ó Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Oh meu Deus, me fortalece, porque muitas vezes a minha carne me manda, muitas vezes a minha carne diz que sim, mas o teu Espírito que habita em mim diz que não. Oh Deus, por isso, Senhor, fortalece o meu espírito, para que nessa luta contra a carne e espírito, o meu espírito vença, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Oh, vem Espírito Santo de Deus, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare que Ele é o Rei. Os
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga que ele é o rei sobre a tua vida, para dizer que tu és o Senhor. Levante a sua voz bem forte e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Digo, os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as mãos se levantam para quê? Diga que ele é o rei da sua vida, diga que ele é o Senhor da sua vida, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para quê? Diga que ele é o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Levante sua voz. A tua igreja te adora. A igreja do Senhor, adore. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante a sua voz e adore nessa manhã. Enche este lugar, Senhor. Oh, te adoramos. Levante a sua voz, igreja, e diga: te adoramos. Oh, vem sobre nós, venha reinar, oh Deus. Levante a sua voz e glorifica. Oh, vem teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que eu sou. Venha, venha o teu reino, Deus. Venha reinar nas minhas escolhas e decisões, pois eu sou teu. A igreja diz: teu reino é sempre eterno, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Pai. A tua igreja te adora. Aleluia. Levante a sua voz e declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Deixa o Senhor ouvir a tua adoração. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te
te adoro. Só as irmãs comigo, os homens adoram o Senhor. Diga: teu reino é sempre eterno, firmando em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os homens de Deus, levante a sua voz bem forte e diga: a tua igreja. Vestimos este lugar com nossa adoração, Senhor. Oh, te adoramos. Toda igreja levante a voz e diga: teu reino é sempre eterno, firmando em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore, igreja! Levante a sua voz. Teu reino é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quantos podem sentir a presença do Senhor neste lugar? Oh, tua igreja. Oh, hoje é manhã de busca do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo e da presença dele, levante a sua mão direita para o céu e nós vamos adorar ao Senhor. E neste momento o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, com a tua glória. Oh, só a igreja cante assim comigo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Mais uma vez a igreja do Senhor diz: Santo Espírito és. Diga para ele: oh, é o desejo do sermos inundados. Diga para ele: Deus, não há nada melhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva da presença, Deus. Diga: eu provei vir, eu provei e vi o mais doce amor que liberta e a vergonha. Nessa manhã o Senhor quer te libertar de toda dor, de toda vergonha. Oh, então invoca sobre a sua vida o Espírito Santo. Diga:
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Quantos querem mais dele? Declare. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Pai. Inundados por tua glória. Feche os teus olhos e declare para ele: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Oh, é o desejo do... Mais forte, igreja, declare. Oh, levante a sua voz e declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Deus, grandioso é o Senhor, justo és, majestoso és, sublime é o Senhor, Deus grande, Deus justo, bendito, forte, digno de honra, digno de glória, digno de exaltação. A ti rendemos graça, a ti rendemos louvor, a ti rendemos adoração. Te adoramos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu faz, porque o Senhor tem sido fiel ao longo do tempo, porque o Senhor não muda, porque tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és aquele que confirma a tua palavra, tu és aquele que orienta, aquele que instrui. Tu és aquele que levanta, que fortalece, que aviva. Tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que prospera, tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que nos dá condições de vencermos exércitos inimigos. Oh, tu és Deus que fala ao nosso coração, tu és Deus que salva. Oh, te bendizemos, Senhor, te glorificamos por tudo aquilo que tu és, te glorificamos por tudo aquilo que tu faz, te glorificamos pelos teus grandes feitos, te glorificamos pelo teu grande amor. Vem, Senhor, vem envolver a tua igreja nessa manhã, a tua igreja que te adora, a tua igreja que te ama, a tua igreja que louva o teu nome, a tua igreja que canta louvores a ti, a tua igreja, meu Deus, que te louva por aquilo que o Senhor faz, a tua igreja, meu Deus, que te adora por tudo aquilo que o Senhor é, a tua igreja, meu Deus, que te rende graças por todos os teus grandes feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem, meu Deus, realizado na vida de cada um deles, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, meu Deus, na vida dos amigos, dos familiares, dos irmãos. Vem, meu Deus, nessa manhã receba o nosso louvor, nessa manhã receba a nossa adoração, nessa manhã, meu Deus, receba o nosso cântico de louvor. Levante as suas mãos, levante a sua voz, exalte ao Senhor, deixe o Senhor ouvir dos seus lábios aquele som puro que sai de um coração que ama, que sai de um coração que perdoa, que sai de um coração que crê, que sai de um coração que confia, que acredita, que espera no Senhor, que confia na força do seu poder. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, brilha o teu brilho em nós, brilha o teu brilho em nós. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Te adoramos, Senhor, te glorificamos, meu Deus, te bendizemos, Senhor. Diga isso para Ele, que Ele é bem-vindo aqui, que Ele é bem-vindo nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem, Senhor. Vem inundar, encher este lugar.
Esse é o desejo do nosso coração. o desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Santo Convide o Senhor. és bem-vindo. Convide o Senhor. Convide o Senhor. Bem-vindo. Convide o Senhor para estar aqui. Encher este Convide o Senhor para habitar nesse lugar. Oh, queremos Tua presença, Senhor. Queremos Tua presença, Senhor. Queremos Tua presença, Senhor. Aleluia. Diga, Senhor Jesus, nós queremos a Tua presença neste lugar, em nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, com meu coração aberto para ouvir do Senhor a Tua voz. Tenha liberdade de falar comigo. Tenha liberdade de me dar a direção que preciso, para que assim eu possa avançar. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está em Tuas mãos. E eu Te agradeço, em o nome de Jesus. E todos os que creem digam graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é justo. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Muito bom dia a todos. Vamos nos assentar em nome de Cristo. Glória a Deus, que alegria podemos estar nessa manhã juntos, que alegria podemos estar na presença do nosso Deus, iniciando mais um dia, iniciando mais uma semana, com coragem, com convicção, com esperança, e que realmente o Senhor possa nessa manhã falar de uma forma sublime, doce e poderosa ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Esse mês é mês de causas impossíveis, e nós estamos nesta fé de viver realmente aquilo que é impossível em nossas vidas. Aquilo que é impossível para o homem, a Bíblia Sagrada garante que é possível a Deus. Algo que desde o princípio do mês nós temos explicado aqui na igreja. O que é impossível para a minha vida é aquilo que eu não tenho condições de fazer, que por mim mesmo eu não posso realizar, que eu não tenho sabedoria ou condições ou ferramentas para fazer. Mas se eu não sei como fazer, como realizar, mas eu sei quem sabe, então com certeza aquilo deixará de ser impossível na minha vida. Se Deus me der sabedoria, condições, ferramenta e capacidade para fazer, aquilo também passará a ser possível na minha vida. É como, por exemplo, para que você entenda o que eu estou lhe dizendo, é como, por exemplo, você ter uma enfermidade, uma doença, na qual, humanamente falando, é impossível daquele mal ter uma resolução, né? Haver uma cura para ele. Por exemplo, se nós falássemos de câncer há anos atrás, era a doença temerária de anos atrás. Muitos nem ousavam falar o nome de câncer, diziam aquela doença ruim, né? Tinham até receio de falar o nome. Os anos se passaram, os cientistas estudando, né, se debruçando ali sobre as pesquisas, encontraram formas e maneiras de combater o câncer. Aquilo que antes era impossível, hoje passou a ser possível, porque agora há conhecimento de causa de como fazer. Assim é ao longo da história. Quantas coisas que antes você não tinha condições de fazer, mas hoje você aprendeu, Deus lhe deu sabedoria, graça, e hoje é possível fazer. Então, há situações da nossa vida que hoje nós não sabemos como resolver, mas se aquele que sabe pode todas as coisas nos mostrar, nos capacitar, aquilo que é impossível passará a ser possível. É por isso que nós estamos buscando a esse Deus, para que Ele nos ensine, para que Ele nos capacite. Em alguns casos, Ele vai agir diretamente, porque Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Em outros casos, Ele vai nos mostrar como fazer e como agir, para que nós possamos, nas ações corretas, vivemos o melhor de Deus nas nossas vidas. Essa é a fé que estamos vivendo. E essa semana será muito especial. Daqui a pouquinho eu vou recolher todos os pedidos de oração que você trouxe, porque essa semana eu vou tirar 3 dias de uma consagração total que eu vou fazer. Eu vou, desde quinta-feira, eu não vou mais estar junto de ninguém. Eu vou me isolar em um lugar
aonde ali eu vou estar por 3 dias. Ali eu não vou estar com meu celular, eu não vou me comunicar com ninguém, não vou ver mensagem, não vou receber pedido de oração, não vou aconselhar ninguém, não vou falar com família, não vou falar com ninguém, não vou ver televisão, não vou ver internet, eu vou me afastar do mundo de fora. Eu vou estar com a minha Bíblia, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou estar com os seus pedidos, porque eu quero, nesses 3 dias diante de Deus, nas minhas orações, que vou estar fazendo constantemente com o Senhor, estar apresentando a tua causa a Deus, e vou estar com um azeite junto comigo, que eu vou apresentá-lo a Deus e consagrá-lo, para que no próximo domingo, dia 30, quando eu terminar esses 3 dias de consagração, eu vou vir direto para o altar de Deus. Nesses 3 dias, só Deus vai ouvir a minha voz. E após esses 3 dias, eu vou vir direto para o altar de Deus. Eu só vou voltar a ver pessoas neste próximo domingo, quando eu vou me encontrar com vocês aqui pela manhã. Eu quero ser usado por Deus para transmitir aquele recado de Deus para o teu coração. Para que você possa, em nome de Jesus, receber a orientação de como agir, de como fazer, para que você possa receber a ferramenta necessária, para que nessa causa, nessa questão, você saiba como se posicionar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que era impossível passará a ser possível. E eu vou consagrar todos aqui, sem exceção, com esse óleo que eu vou estar apresentando a Deus. Então, essa semana é uma semana forte de consagração, porque em nome de Jesus, eu creio que situações vão se reverter, meu irmão. Pessoas vão mudar. Vidas vão ser transformadas, situações serão mudadas, porque Deus, Ele continua sendo Deus. E em nome de Jesus, o impossível vai cair por terra. Se você tem o seu pedido, daqui a pouquinho você vai me entregar, né? E as pessoas terão até quarta-feira. Até quarta-feira eu vou receber. Eu tenho recebido muitos pedidos na rádio. As pessoas têm feito o seu pedido, têm me enviado o pedido, têm entrado ali no nosso aplicativo. Se você conhece pessoas também e você quer falar para elas desse ato de fé que nós vamos fazer, explique para elas o que nós estamos realizando. Peça para elas baixarem um aplicativo da igreja, né, o IIGD Boston. Até, inclusive, quem não tem um aplicativo, já baixe ele. Ali tem um ícone que é pedido de oração. É só entrar ali e fazer o pedido. Até quarta-feira eu vou recolher. Todos os pedidos que até quarta-feira, meia-noite, me chegarem, eu vou pegá-los, vou imprimi-los e eu vou estar com eles em nome de Jesus. Então, é uma oportunidade até para quem não está aqui hoje, ou está nos assistindo no Face, ou nos ouvindo, né, nos áudios, nos podcasts, para que possam fazer o pedido, porque dia 27, 28 e 29 serão 3 dias plenos de consagração em nome de Jesus, em prol dessa causa especial. Queremos ver o Deus do impossível se manifestar nas nossas vidas, e assim será em nome de Jesus. Amém? O que é impossível ao homem é possível? E aí eu lhe pergunto, há algo impossível para Deus? Hã? Há algo impossível a Deus? E se eu lhe falar que há? Heresia. Há algo impossível a Deus? Agora metade só respondeu, né? Já ficaram meio na dúvida aí, meus irmãos? Há algo impossível a Deus? Há ou não há? Olha para o seu irmão e fala assim, tem. Tem uma coisa que é impossível para Deus. Como assim, pastor? Deus é Deus do impossível. O senhor está querendo me confundir? O senhor está o mês inteiro pregando uma coisa e agora vai contradizer o que o senhor pregou o mês inteiro? Vamos entender isso aqui? Hebreus capítulo de número 6. Se ficou um ponto de interrogação, ele vai sair daqui a pouquinho da sua cabeça. A Bíblia não tem contradições, meus irmãos. Isso é tremendo. Hebreus capítulo de número 6, versos 17 e 18. Hebreus capítulo de número 6, versículos 17 e 18. Hebreus 6, versos 17 e 18. Quem já achou, diga amém? Vamos ler juntos? Leiam com o pastor Glauber bem alto e bem forte. Hebreus 6, versos 17 e 18, diz assim, olha, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente
a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Vamos ler de novo esse texto? Hebreus 6, versos 17 e 18. Leiam comigo. Diz: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Diga graças a Deus. E eu lhe pergunto, há algo que é impossível para Deus? Hã? Ah, agora você mudou, né? E o que é impossível para Deus? Mudar. Ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Há duas coisas que são imutáveis em Deus. E porque são imutáveis, Deus não pode voltar atrás nelas. Ele não pode mentir sobre elas. Ou seja, Ele não pode deixar de fazer estas coisas. Quais são elas? Cumprir a sua promessa, deixar de cumprir a sua promessa e deixar de cumprir o seu conselho. O texto se refere a duas coisas imutáveis na qual é impossível que Deus minta sobre elas. Ou seja, é impossível que Deus mude depois que Ele dá a sua promessa e o seu conselho. À medida que Deus se manifesta a nós, se revela a nós, e Ele nos dá uma promessa, ou Ele nos dá um conselho, Deus jamais volta atrás, Deus jamais engana, Deus jamais deixa de cumprir aquilo na qual Ele estabeleceu, porque Ele não pode mentir. É impossível mentir sobre essas duas coisas, porque são imutáveis. Primeiro, vamos entender essa questão das promessas. Porque se há algo impossível na minha vida, uma das coisas que eu preciso buscar de Deus são promessas relacionadas a esta questão. Porque se eu tiver na minha vida uma promessa de Deus, por mais que eu esteja numa situação que seja difícil, complicada, humanamente falando, impossível de receber, de ter ou de conquistar, Deus, Ele não pode voltar atrás na sua promessa, porque promessa de Deus é imutável e é impossível que Ele minta sobre as suas promessas. Uma promessa, meus irmãos, é um compromisso em agir. Uma promessa é um compromisso de fazer algo. Uma promessa é um compromisso em realizar algo. E se Deus se compromete a fazer, pode ter certeza que Ele vai fazer. Por isso nós precisamos conhecer as promessas de Deus. E porque Deus não volta atrás em relação a isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:20. Olha o que diz o texto sagrado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Quem já achou, diga amém. Venham com o pastor Glauber bem forte, que diz aí? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o quê? E por ele o quê? Para a glória de Deus? Por nós. Veja, porque todas quantas promessas há é no sentido de existir. Todas as promessas que existem de Deus são nele o quê? São nele o quê? O sim.
E por ele são o quê? O amém. Ou seja, vou traduzir aqui numa linguagem clara para você entender. Aquilo que Deus está prometendo é o querer dele para as nossas vidas. Aquilo que Deus está dizendo que vai fazer é aquilo que ele quer que eu e você alcancemos ou tenhamos. Mas esse mesmo Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir, diz a sua palavra. Por isso as promessas são nele o sim, mas por ele são o quê? O amém. E amém quer dizer assim seja. Então esse Deus que promete fazer na sua vida, curar, libertar, transformar, restaurar, mudar a vida do seu cônjuge, mudar a vida dos seus filhos, transformar a sua família, fazer com que você possa ter mudanças no seu trabalho, fazer com que você não seja enganado por ninguém, que você caminhe de pé, permaneça de pé, tenha os seus pés firmados na rocha, viva livramento e proteção, que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seja atingido. Esse Deus que promete é o mesmo Deus que vai estar com você para cumprir aquilo que ele prometeu. Porque é impossível Deus mentir sobre aquilo que é imutável, e uma promessa dele é imutável. Porque a promessa dele é o próprio querer dele para as nossas vidas. E eu lhe pergunto, você tem recebido promessas de Deus? Você tem recebido promessas de Deus? Meu irmão, nós precisamos buscar de Deus aquilo que ele tem para as nossas vidas. Volto a dizer, eu só vou conseguir entender a promessa que Deus tem para mim se eu tiver contato com ele. E aqui, pessoal, não é ser cético em relação à maneira como Deus usa ou trabalha através da vida de pessoas. Porque Deus, ele usa pessoas, ele trabalha através da vida de pessoas. Mas é entendendo que Deus, ele está querendo um contato comigo e com você, não é por intermédio de ninguém. Deus está querendo um contato comigo e com você direto. Porque Jesus Cristo, quando foi àquela cruz e derramou o seu sangue nos comprou para Deus. Na sua morte o véu foi rasgado, ou seja, a separação que havia deixou de existir. Então agora, quem nos leva a Deus não é o pastor, quem nos leva a Deus é Cristo Jesus. É contato direto. E por que eu digo isso? Porque às vezes nós somente recebemos aquilo que entendemos como promessa quando alguém usado por Deus chega diante de nós e diz: meu servo amado, eis que te digo blá 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 blá, e você ouve: ah, aqui é Deus. Mas por que você está precisando de intermediários se você verdadeiramente pode ter um contato direto com Deus? Por isso, meu irmão, é importante leitura bíblica, tenha isso no coração. Talvez nós sejamos redundantes em todo o culto, bater na mesma tecla, mas uma hora tem que entrar na cabeça, né? Uma hora tem que entrar na cabeça e chegar no coração. Uma hora tem que romper essa barreira de entrar por um ouvido e sair pelo outro. A ponto da gente entender, eu preciso ter um contato diário com a palavra. Até para poder discernir se vozes que dizem que Deus disse ou falou, verdadeiramente sejam vozes do Senhor. E não eu entenda ou suponha que seja. Porque os profetas velhos existem no mundo. E quem são os profetas velhos? São aqueles que dizem coisas dizendo que Deus disse, quando Deus não disse nada. E na hora de assumirem responsabilidades, eles não vão assumir responsabilidades. Igual aconteceu com aquele profeta jovem que Deus falou para ele: vai pelo caminho, entrega a mensagem ao rei, não pare em lugar nenhum, não receba nada de ninguém e volte para o seu destino. E ele foi, fez o que Deus disse. No meio do caminho voltou e encontrou o profeta velho que disse: eu também sou profeta como você, e Deus mandou dizer para você ficar comigo essa noite. E ele disse: não, mas Deus mandou eu não parar em lugar nenhum. Ele disse: não, mas Deus falou comigo, e eu também sou profeta, sou mais velho, sou experiente, e Deus falou comigo para você ficar. Ele disse: bom, se Deus falou, então tá certo, então eu vou ficar. Chegou de noite, comeu, se esbaldou, no meio do caminho foi um leão, vai e o devora. E aí dizem: olha, profeta velho, né? O profeta morreu. Ele disse: bem feito, quem mandou ele não obedecer a Deus? Ele usou de engano ou usou de mentira? Mas a responsabilidade não era dele, a responsabilidade era
do outro. E aí, quando eu tenho um contato com a Bíblia Sagrada, eu entendo que até aquilo que é dito como profecia precisa ser confrontado com a palavra. Na igreja precisa ser reconhecido por duas pessoas, como diz a Bíblia Sagrada, para que seja aceita como verdadeira e não seja recebido aquilo como se fosse verdade absoluta. E alguém faz isso? Esse é o problema. Então, eu preciso passar a viver contato com Deus diretamente, entendendo que a obra que Ele fez me dá contato direto a Ele, para que eu possa receber das promessas que são Deus que fez, porque o compromisso de Deus não é com o que as pessoas dizem, ou com o que eu digo, ou o que você diz. O compromisso dele é com a palavra dele. E se você tem essa palavra, é diferente. Eu costumo dizer o seguinte: você está passando uma situação difícil na vida, e aí você vai diante de Deus para uma batalha de oração, e você diz: Senhor, o Senhor me prometeu, através do fulano, que o Senhor faria isso. E Deus diz: e qual foi a base da promessa que eu te dei? Então, o fulano disse que o Senhor falou isso. Meu irmão, essa história de que o fulano disse que Deus disse, é porque não disse nada. Mas quando você tem um contato com a palavra e tem a promessa de Deus, você diz: Deus, eu estou na tua presença, porque a tua palavra me declarou assim, 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 assado. E esse Deus que tem compromisso com a promessa dele, porque é imutável e é impossível que ele minta sobre isso, ele vem fazer cumprir. Quando Deus voltou atrás na destruição de toda a humanidade, diante de uma intercessão das mais lindas que um homem chamado Moisés fez diante do Senhor. E por que Deus voltou atrás? Porque Moisés disse: Senhor, o que é que dirão? E a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó, que deles daria uma descendência? O que ele fez? Ele trouxe a Deus aquilo que diz a palavra de Deus. E por que Deus não destruiu tudo? Porque Moisés conhecia da promessa de Deus. Porque se ele não conhecesse, nós não conheceríamos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só haveria o Deus de Moisés. E talvez muitos gostariam disso, está vendo? Tudo é através de mim. Esse cara sou eu. O Moisés não. O Moisés queria que Deus continuasse sendo Deus e não fosse visto como alguém que não honra a sua palavra, mas alguém que realmente cumpre aquilo que diz. Por isso que Deus, quando nos dá uma palavra, uma promessa, você pode ter a garantia de que Ele vai cumprir. Olha o que diz em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Veja sobre isso que é importante. Capítulo de número 2, verso de número 12. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 12. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 12 e 13. Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Diz assim o texto sagrado: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece o quê? Por quê? Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que todas quantas promessas há nele o sim. A promessa é a vontade clara do Senhor em realizar na nossa vida. Então, se eu recebo esta promessa de Deus, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Você lembra do caso de Abraão, por exemplo? Abraão recebe uma promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação. O tempo foi passando, Ele tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele. Já não era um menino, já era um homem maduro. Com 75 anos de idade, ele sai da terra dele, da parentela dele, vai segundo a direção que Deus dá. Chega um momento na vida dele que ele estava lá com seus 80 e poucos anos, e que ele já estava meio triste, porque a coisa não acontecia. Ele estava debaixo da tenda, está lá em Gênesis 15, né, debaixo da tenda, e aí já pensando em dar a administração da casa dele, deixar a herança dele para o servo que era fiel, porque então a mulher não engravidava, o tempo estava passando, e aí o costume das mulheres já tinha passado. Então, quer dizer, humanamente falando, era impossível se cumprir na vida dele aquilo que diz. E Deus vem e fala com ele e diz: ô Abraão, sai para fora,
olhe as estrelas dos céus, conte se as podem contar, porque assim vai ser a tua descendência. Aquilo fortaleceu ele na fé. Opa, ele animou, né, creu. A Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Quem estava prometendo era quem? Era Deus. E olha, se nós negarmos a Deus, Deus vai o quê? Nos negar. É por isso que tem muita gente, pessoal, que às vezes tem deixado de viver a vida cristã e tem perdido os benefícios daquilo que vive. Eu costumo dizer isso até ministerialmente. Ministerialmente. Tem gente que é chamado por Deus para o ministério, é chamado por Deus para servir ao Senhor, é chamado por Deus para poder viver a vida cristã, e a pessoa, ela nega o chamado. Por isso que eu digo o seguinte, né? O dom de Deus, esse aí, pessoal, ele é imutável. O dom que Deus dá, isso não se perde. Mas o chamado, quando a pessoa renuncia, ela perde também todas as habilidades daquele chamado. Tem muita gente que vem ao altar, recebe uma consagração para poder ser usado por Deus diante daquilo. Mas a pessoa, em dado momento, ela nega aquele chamado. Não pense que as prerrogativas da unção daquele chamado vão permanecer. Porque se nós o negarmos, ele também o quê? Vos negará. Se nós o rejeitarmos, ele diz em Oséias 4:6, ele também nos rejeitará, para que não sejamos mais reis diante dele. Então, meu irmão, as prerrogativas se perdem. Não se engane. Porque quando você recebe algo, você, por conta daquela função que você exerce, há atributos que vêm diante de você. O dia que aquilo perde, aquilo deixa de estar na sua vida. Tem muita gente que brinca com essa questão de chamado, porque não dá valor para aquilo que é chamado. É por isso que não é qualquer um que deve receber o óleo sobre a cabeça, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Não se pode impor a mão precipitadamente, a Bíblia diz. Tem coisas que é bonita para as pessoas verem, mas isso traz uma responsabilidade. Eu me lembro o dia que eu fui ser consagrado. Na nossa igreja, por exemplo, quando nós entramos na vida ministerial, nós somos primeiro obreiros da igreja, né, obreiros voluntários, como os irmãos que estão aqui de pé o são. Aí depois nós passamos a ser obreiros fixos, ou seja, nós passamos a viver na igreja, porque somos jovens, e fazer o seminário. Passamos a ser evangelistas dentro da igreja. E aí depois nós somos pastores comissionados, ou seja, nós recebemos o título de pastor, comissionados para exercer aquela função. E aí somos provados no exercício desta função. E isso muitas vezes demora alguns anos, até que sejamos pastores consagrados, que é onde vai ser derrubado o óleo sobre a nossa cabeça. E para isso, todos os requisitos da palavra precisam ser observados. Se tem família, se é marido de uma só mulher, se não é espancador, se educa os filhos no caminho do Senhor. Há um processo todo até a consagração. É desta maneira que nós entendemos. Consagração é uma coisa extremamente séria. Séria. O dia que eu fui ser consagrado, eu me lembro até hoje, né? Você recebe a indicação do seu pastor líder, para que depois possa ser apresentado ao pastor titular da igreja, para que depois possa ser levado ao missionário. É um processo. E aí eu me lembro que eu fui chamado para conversar comigo, minha esposa foi chamada para conversar com ela, enfim. E uma coisa que eu me lembro até hoje, que me foi dito, olha, no momento em que o óleo for derramado sobre a sua cabeça, naquele momento você vai assumir todas as prerrogativas do ministério pastoral. E você nunca mais poderá voltar atrás disso. Porque diante de Deus, Deus depois vai requerer as almas e as ovelhas que foram confiadas a você. Eu entendo a seriedade que isso representa. Eu posso querer muitas coisas na minha vida, meu irmão. Posso querer muitas coisas na minha vida. Posso querer ter isso, ter aquilo outro. Ou, não, eu vou fazer isso aqui, mas eu continuo pregando porque está tudo certo. Um dia, diante de Deus, Deus vai me requerer isso. Agora, se no meio do caminho me der uma loucura, não vou mais fazer isso não, vou continuar servindo a Deus, vou continuar fazendo a obra de Deus, não pense que aquelas prerrogativas pastorais que me foram dadas e que eu fui municiado daquilo vão permanecer junto comigo, porque Deus não é louco.
É você pegar um policial quando ele entra para a corporação e você dá ele um badge, você dá ele uma arma, você dá ele o quê? Autoridade. Aí no meio do caminho ele abre mão, você vai deixar a arma com esse cara? Você vai deixar o badge com esse cara? Não, primeira coisa que você faz, o que é? Retira. Ele a vida inteira vai dizer, eu sou um policial. Ele pode dizer a vida inteira, mas ele já não tem mais a autoridade que tinha, porque ele foi o quê? Retirado. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que brinca com o chamado, pessoal. Tem muita gente que brinca com aquilo que Deus lhe confiou. E isso é uma coisa extremamente séria. E nós precisamos entender que as coisas de Deus são assim, porque Deus, na sua promessa, Ele não muda. Pode passar os céus e a terra, mas Ele disse, as minhas palavras não passarão. Porque é impossível Deus mentir sobre essas duas coisas. Então, meu irmão, busque ardentemente as promessas de Deus. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a tua família? O que é que Deus tem para o teu ministério? O que é que Deus tem para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? O que é que Deus tem para a sua cidade? O que é que Deus quer contar e usar você para que você possa realizar com excelência? Busque isso de Deus, porque à medida que Deus te dá uma promessa, meu irmão, pode acontecer o que for. Quando Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você pode aparentemente ver a tua família ter atitudes e ações que você diz, meu Deus, onde não é possível? Mas você pode ficar firme na promessa. Estava lá o Noé construindo a arca. Meu irmão, 100 anos para construir aquela arca. 100 anos ali para fazer aquilo ficar de pé. Mas depois de ter a arca pronta, quando veio o dilúvio, Deus olha para ele e diz, Noé, entra na arca, tu e a tua família, porque eu te hei visto justo diante de mim nessa geração. A postura e a posição de Noé garantiram a salvação da família dele, porque Deus não pode mudar a promessa que ele fez. Promessa é imutável e é impossível que Deus minta sobre isso. Portanto, se você recebeu uma promessa de Deus e você vê que os seus estão meio aí longe, distantes, né, afastados, você deve continuar na postura que Deus lhe determina. Porque se você assim fizer, você tem Deus 100% ao teu lado. Porque é impossível, meu irmão, que Ele não cumpra uma promessa dEle. Isso é imutável. Busque promessas de Deus para a sua vida. E existem mais de 30 mil promessas descritas nesta palavra. E com certeza, muitas delas são para cada um de nós. Muitas delas são para cada um de nós. Amém? Mas há uma outra coisa que também é imutável. E é impossível Deus mentir sobre isso, porque também é imutável. O quê? O conselho de Deus. E aí aparece o filósofo, o poeta, e diz, conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu lhe pergunto, o conselho de Deus é bom ou não é bom? Conselho, meu irmão, é opinião. Conselho é ensino. Conselho é aviso quanto àquilo que deve fazer. Isso é um conselho. O conselho de Deus também é imutável. Porque o conselho de Deus também é oriundo do seu querer e da sua vontade. E por Ele ser o Senhor e não mudar, é impossível que Ele minta sobre isso. Lá no Salmo, capítulo de número 33, veja o que a Bíblia Sagrada fala sobre o conselho de Deus. Salmo, capítulo de número 33. Salmo 33, verso de número 11. Salmo 33, verso 11. Quem já achou, diga amém. Leiam comigo com fé. Salmo 33, 11 diz, o conselho do Senhor, os intentos do seu coração de geração, veja, está se confirmando. Por que Deus não pode mentir sobre o seu conselho? Porque o seu conselho permanece para quando? Para sempre. Meu irmão, quantas orientações Deus nos dá, quantos avisos Deus nos dá, quantas direções Deus nos dá em relação a estas coisas. Sabe quando a gente precisa de o que eu devo fazer nessa situação? Como eu devo agir nessa situação? Se você buscar o conselho de Deus, Deus vai te dar o aviso.
Deus vai te dar orientação. Deus vai lhe mostrar exatamente qual é a postura, qual é a atitude, ou quais são as palavras que você deve falar em relação a esta questão. E o conselho de Deus permanece o quê? Para sempre. Você quer ver isso na prática? Vamos lá para Isaías, capítulo de número 14. Vou te dar um exemplo prático que você vai ver como isso aqui é tremendo. Isaías, capítulo 14. E o que você vai ouvir agora é um conselho de Deus para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem alguma questão diante de você hoje que precisa ser resolvida? Pastor, eu tenho uma questão que precisa ser resolvida. Levante sua mão assim, ó. Faz assim para eu ver. Você tem uma questão que precisa ser resolvida? Presta atenção nesse conselho de Deus aqui. Isso é para você. Já que o conselho dele é de geração para geração, serviu para Abraão? Serviu ou não serviu? Serviu. Serviu para Moisés? Serviu. Serviu para os profetas? Serviram para os apóstolos? Serve para mim e para você? Vão servir para os nossos filhos e netos? Vão. Porque o conselho é para sempre. Então presta atenção, porque isso é o conselho de Deus para as nossas vidas. Isaías 14, versos 24 até o 27. Acompanhe comigo a leitura. Isaías 14, versos 24 até o 27. Diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui está o conselho do Senhor. E qual é o conselho do Senhor? É que os assírios seriam exterminados nas suas terras e seriam exterminados nas suas montanhas. Essa é o conselho de Deus. Em outras palavras, para você entender, o conselho de Deus não é você lutar na terra do inimigo, mas o conselho de Deus é você trazê-los para lutar na sua própria terra. O que isso quer dizer, pastor Glauber? Meu irmão, o nosso campo é o campo da palavra. O nosso campo não é o campo da razão. O nosso campo não é o campo da inteligência humana. O nosso campo não é o campo da filosofia. O nosso campo não é o campo da psicologia. Nós hoje estamos vivendo um período onde as pessoas buscam um conselho humano, uma diretriz humana, para poder me dizer o que eu devo fazer. Olha, hoje você vai ser o coach da minha vida, então você vai me dizer o que fazer, você vai dirigir os meus passos, você vai me mostrar como eu devo agir, você vai me mostrar. Mas essas orientações não estão no campo da fé, essas orientações estão em outros campos. E quando eu estou enfrentando o inimigo, eu estou travando uma batalha para vencer, eu preciso não lutar no campo deles, mas eu preciso trazê-los para o meu campo. Meu irmão, a orientação lá de fora qual é? Dizem aí popularmente que com ferro fere, com ferro será ferido. Dizem assim, bateu, levou. Dizem assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Não é assim? As pessoas fazem assim, você fez, né? Bala trocada não dói, não é isso que as pessoas falam? As pessoas querem lutar muitas vezes no campo do inimigo. Então no campo do inimigo alguém me ofende, eu vou ofender de volta. Alguém falou alto comigo, eu vou responder mais alto ainda. Alguém me traiu, eu vou trair também. O campo do inimigo é assim. O campo adversário é dessa forma. Ele vai buscar meios e formas.
O campo do inimigo é assim: eu estou com uma crise conjugal, vou fazer uma viagem dos sonhos com meu marido, com a minha mulher, para resolver minha crise. Porque ali a gente vai ter um momento nosso, lá no paraíso, e que vai ser uma beleza. Mas quando a pessoa está vivendo uma crise, pessoal, se não vencer o inimigo, que é a base da crise, todas essas coisas são bonitas, mas vão resolver por uma semana só. Quando acabar o assunto do lugar lindo e paradisíaco, acabou tudo, pessoal. O outro está num problema, vou beber para esquecer. Está certo, está bebendo, está esquecendo. Só que no outro dia vai estar com a cabeça quente, porque está num pileque miserável. Acordou numa ressaca maldita, que nem banho frio tira daquela ressaca. E aí ele vai se dar conta de que a vida, meu irmão, não é feita de querer esquecer o problema, porque o problema continua existindo. Você está entendendo? O conselho de Deus, meu irmão, não é lutar no campo do inimigo. O conselho de Deus é trazer o inimigo o quê? Para o seu campo. Traz o assírio para a sua terra. Traz o assírio para a tua área. Não vai lá no meio dos assírios para não se corromper com eles. Quem eram os assírios? Os assírios eram o inimigo mau do povo de Deus. Os assírios, eles foram um povo que chegaram a dominar a terra, meu irmão. Os assírios eram maus nas suas conquistas. Se você pegar livros históricos, você vai ver. Os assírios, quando eles invadiam um povo, eles eram muito mal com aquele povo. Eles faziam atrocidades com as pessoas. Os assírios eram um povo terrível. Os assírios chegaram a destruir a Samaria. Acabaram com Samaria. Hoje, quando nós, por exemplo, ouvimos falar dos samaritanos, né? Aliás, os assírios, desculpa, eles destruíram Israel. E quando nós ouvimos falar de Samaria, dos samaritanos, é porque quando os assírios eles entravam em um lugar, eles acabavam dissolvendo o povo e pegavam esse povo e botavam eles em diversas áreas. E traziam pessoas escravas de outras áreas também para quê? Para misturar falas, idiomas e culturas. As más conversações, a Bíblia diz que corrompem os bons costumes. Quando a gente ouve aquela briga entre judeus e samaritanos, os assírios são responsáveis disso. Porque quando eles invadiram Israel e assolaram Israel, eles tiraram os judeus daquela terra que era deles, aquela área que era deles. E povoaram com outros povos e outros deuses. Os judeus que cresceram ali no meio, influenciados por outras culturas, são os judeus que a Bíblia chama de samaritanos. Aqueles que não eram nem reconhecidos como judeus, que eram os impuros. Essa rivalidade que você vê na Bíblia de judeus e samaritanos, é assim, os assírios são totalmente responsáveis por causa disso. Porque eles eram um povo tremendamente mau. Então não adiantava o povo de Deus querer lutar daquele lado, porque lutando daquele lado, eles estavam se corrompendo. Judá, através do rei Ezequias, Judá começou a entrar na onda deles. Você quer ver? Vamos lá para o livro de 2 Reis. Presta atenção, olha como o conselho de Deus é imutável. E se você segue o conselho de Deus, você vai ser bem sucedido. 2 Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Verso 28. 2 Reis 18, 28. Quem já achou, diga amém. 2 Reis 18, 28, diz assim, Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um de sua vide e de sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não dei ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Assapate,
Josapade, que é feito do Deus de Serfavim, de Ena, Iva, porventura livraram a Samaria da minha mão? Então veja, um dos mensageiros do rei da Síria, ele se apresenta, começa a fazer ameaças a Ezequias e ao povo de Deus, e eles disseram, por favor, não fala em judaico, fala em aramaico, porque poucos vão entender. E ele diz, eu estou aqui não é para falar só para meia dúzia não, estou aqui para falar para todo mundo. Olha só, esse rei Ezequias está blefando. Se não fizer aliança com o rei da Síria, não vai subsistir. Nenhum reino deste mundo consegue resistir ao rei da Síria. O exército é forte. Ele não estava mentindo. A Síria era o exército forte da época. Humanamente falando, era impossível vencer aquele exército. Metade das tribos de Deus já tinham sido vencidas e invadidas pela Síria, e nada pôde fazer, e eles estão dizendo, que Deus é esse? O Deus de vocês não estava do lado de lá também? Ajudou alguma coisa? Não ajudou em nada, vocês não vão sobrar nada, faz uma aliança aqui e viva, é a melhor coisa. Queriam de alguma forma corromper, mas o que o conselho de Deus foi? Eu vou destruir a Síria no meu monte, eu vou destruir a Síria na minha terra. É o que Deus está dizendo. Meu irmão, você tem que trazer para o teu lado e não jogar do lado deles. Não faça acordo com o diabo. Não ache que fazendo acordo com o diabo vai resolver. Não vai resolver. Não ache que fazendo acordos errados vão resolver. Meu irmão, a primeira coisa que a gente faz quando tem um problema na vida, qual que é? É se fechar. Quando a gente tem alguma dificuldade, a gente quer vir para a igreja? Não quer, a gente se afasta. É a maior burrice que a gente pode cometer, pessoal. Eu não vou para a igreja não, porque as pessoas vão ficar me julgando, vão falando de mim. E eu vou aqui, ó. Enquanto você estiver do lado errado, meu irmão, você não vai vencer aquilo. Aquela depressão vai acabar com você, aquela angústia vai te dominar, aquela tristeza vai te fazer cada vez mais para baixo. Não vai no campo do inimigo, porque lá você vai ser destruído. Lá você é alvo fácil. Mas tem muita gente deixando se levar por esse campo, o campo do afastamento, o campo da frieza, e vai deixando de congregar, vai deixando de buscar Deus, vai deixando de viver o tempo da visitação, vai se afastando. Meu irmão, chega uma hora que a rasteira do inimigo é grande. É grande. Tem muita gente que está se afastando de Deus, pessoal, e não entende. A hora que vir a rasteira é grande. Não vale a pena estar no campo do inimigo. Meu irmão, é igual brincar com cobra. Tenta domesticar a cobra. Essa é a minha cobrinha de estimação. Essa cobrinha de estimação, às vezes, vive muito tempo do lado da nossa casa, dorme do lado da nossa cama, mas chega uma hora que ela vai fazer o quê? Vai picar, porque a natureza dela é essa. É aquela historinha, né, da serpente e do escorpião. O missionário, nos livros dele, ele fala sobre isso, ele conta esse caso, né, exemplificando. Não adianta querer mudar a natureza do diabo. O diabo só sabe roubar, matar e destruir. É o escorpião que queria atravessar o rio para ir para o outro lado, e ele chega na margem do rio, ele vê a dona tartaruga. A dona tartaruga, quando vê o escorpião, entra para dentro do casco e se esconde. E à tarde, maré estava enchendo, não dava para passar. O seu escorpião falou, dona tartaruga, me dá uma carona para o outro lado, hein? E ela lá dentro do casco escondida, fala assim, vai para lá, seu escorpião. Eu não. Ele disse, não, você vai me fazer uma ação boa. Não, eu preciso estar do outro lado, ver minha família, me ajuda. Eu vou subir no teu casco aí, você atravessa. Isso é isso. Como é que eu vou fazer mal para alguém que está me fazendo bem? Aí a dona tartaruga, mas posso confiar? Claro, te dou minha palavra. Palavra de escorpião. Então sobe aí. Subiu no casco, e a dona tartaruga, assim, meia tímida, tira a cabeça. Posso confiar? Pode, te dou minha palavra. E a tartaruga vai, começa a remar, e começa a conversar no meio do caminho com o seu escorpião. E, seu escorpião, achava que o senhor era tão mal, né? Mas eu estou vendo que o senhor é um homem de palavra. E ela fazendo força, e alta, né, a maré, a água descendo com mais força, e ela se esforçando para passar, e o escorpião só olhando o pescocinho assim de cima. Ele, é verdade, está vendo? As pessoas fazem um mau juízo de mim, dona tartaruga. E a dona tartaruga lá toda faceira, né? Estava convivendo com ele e já começou a tirar um pouco da precaução, né? Já saiu com o corpo todinho para fora, e o seu escorpião só olhando aquele pescocinho assim, né? Que delícia! É hoje. Quando estavam quase chegando do outro lado, seu escorpião não aguentou. Puf, deu um ferrão nela.
O veneno começa a entrar no corpo da tartaruga, ela começa, né, ter ali o sistema nervoso dela, começa a enrijecer, começa a perder a força. E ela disse assim: você tinha prometido, nós dois vamos morrer agora. Ele falou para ela: é minha natureza. Não adianta, meu irmão. Vai no campo do inimigo. Ele pode mostrar que é bonzinho e por um tempo ser bonzinho. A natureza dele não é essa. A natureza dele é roubar, matar, é destruir. A natureza do diabo é querer tomar o lugar de Deus. É tomar o lugar que Deus colocou você na vida. Não entra nessa, meu irmão, porque é fria. Na hora tudo parece bem, é igual amigo. Não, senta aqui, bebe aqui, toma mais uma e não sei o quê. É tudo bem. Vai um dia querer falar para ele que ele está errado. Ele vai jogar na tua cara, a primeira coisa é dizer: você está falando o quê? Você está comigo lá na bagunça. É a primeira coisa que ele vai fazer, é jogar na sua cara. Você está falando o quê? Você também estava falando mal do outro para mim. Primeira coisa que ele vai dizer: você está falando o quê? Você também fazia isso? Quer dar uma de santo agora? É a primeira coisa que ele vai fazer, é jogar na sua cara. Porque a natureza do mal é essa. Não adianta. Ele queria fazer aliança. Olha o que aconteceu com Ezequias, capítulo 19, verso 15. Presta atenção. Capítulo 19, verso 15. Vem aquela opressão. Olha só o que é que o Ezequias faz. Nós estamos ensinando: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se eu não sei fazer, eu tenho que buscar quem sabe. Se é impossível para mim, eu vou recorrer a quem pode. Ezequias vai a Deus. Verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o quê? O ouvi. Meu irmão, para eles era impossível, mas ele foi diante do Deus que fazia as coisas acontecerem. E o conselho do Senhor é imutável. Deus falou: eu vou destruí-los na minha terra e no meu monte. Deus não muda o que Ele dá de conselho, de orientação. Por isso que aquilo que o Senhor fala ao teu coração, pode colocar em prática. Por isso, quando você vem na igreja pedir uma orientação e recebe uma orientação, pode fazer conforme a orientação, porque ali está a bênção. Vai lá o leproso diante do profeta: eu vim aqui para ser curado da lepra. O profeta manda o conselho, e o conselho é: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. A palavra é clara em dizer: crede no Senhor Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. O homem vai lá, pessoal, se lava 7 vezes no Jordão, e o que acontece com ele? É purificado da lepra. Presta atenção no conselho, porque o conselho do Senhor é imutável. É impossível que Deus minta sobre o conselho dele, sobre aquilo que a palavra dele declara ao nosso coração. Olha o que aconteceu para terminarmos e orarmos. Verso de número 35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Diga aleluia. O povo de Deus precisou fazer acordo com o mal para viver? O povo de Deus precisou fazer acordo errado para poder subsistir? Não. Eles permaneceram na palavra, buscando a Deus, e esse Deus agiu em favor deles. Meu irmão, não precisa nem empunhar a espada. O exército de Senaqueribe, do reino mais poderoso do mundo, naquela noite foi destruído pelo anjo do Senhor. Acabou, pessoal. O povo de Deus se livrou daquele mal. É isso que nós temos que entender. É impossível Deus mentir sobre aquilo que é imutável. Promessa e conselho. Você precisa de uma promessa? Busque, Ele vai lhe dar. Não sabe como fazer? Busque o conselho, Ele vai te orientar. Siga o conselho dEle, Ele vai cumprir o que prometeu. Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus? Vamos buscar a presença do nosso Deus em oração. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Você pode pôr suas duas mãos sobre o seu coração. Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Meu irmão, nessa oração entra diante de Deus. Talvez você está passando um momento difícil de luta, de batalha, de adversidade. Você está passando por uma situação que você diz, eu preciso de um conselho. Meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está falando aos corações. E mais do que nunca, guarde esse conselho de Deus, porque permanece. Não queira lutar no campo do inimigo, mas traga o inimigo para lutar no seu campo. No campo da palavra, porque ali tem Deus ao teu lado. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos à presença do nosso Deus. Pai, Tu és maravilhoso. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como Tu, Criador do céu, Criador da terra. O Deus que não muda, o Deus que é fiel. Aquele que podem passar os céus e a terra, mas que a sua palavra não passa jamais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o meu Deus, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de Ti estamos, Senhor, nesta hora. A Tua igreja, meu Deus, está diante de Ti e o nosso coração está aberto diante da Tua presença. Oh, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, há algo ardente no nosso coração nessa manhã. É o de receber promessas do Senhor. E de poder conhecer e ouvir e seguir o conselho do Senhor. Porque isso, meu Deus, é imutável. Porque isso, meu Deus, permanece para sempre. Pai, os Teus filhos estão diante de Ti nesta hora. Ah, meu Deus, uma convicção que vem ao coração de cada um deles nesta hora. É o Teu povo que está falando contigo, Senhor. É o Teu povo que conversa com o Senhor nesta hora. Fale com Deus, homem de Deus. Fale com Deus, mulher de Deus. Esse é o momento de você abrir o teu coração. Coloca diante de Deus a tua vida, o que é impossível para você. O que você não está sabendo como fazer, como resolver. Qual é a situação que você não sabe como se posicionar. Mas Deus hoje tem dado conselhos a você. Cada dia que você tem vindo a essa igreja, o Senhor tem dado conselhos a você. Cada dia que você tem aberto a sua Bíblia e lido, Deus tem dado conselhos a você. Oh, Deus tem trazido promessas ao teu coração. Porque você tem deixado de orar e de lembrar essas promessas que Deus lhe fez. Traz então a memória e cite-as a Deus nessa hora. Diga a Deus, o Senhor disse isso em Tua palavra ao meu coração. E eu me apeguei, Deus, à Tua palavra, e eu confio naquilo que diz. Fale com o Senhor nessa hora, meu irmão. Porque esse é um momento tão importante e especial. Assim como Ezequias foi diante de Deus e abriu o coração e trouxe Deus para a sua causa, faz isso nessa hora. Você não sabe como fazer, você não sabe como resolver, mas há um Deus que sabe. Esse é o Deus das causas impossíveis. É um Deus que para Ele é impossível mentir sobre o que Ele promete, sobre o que Ele aconselha. Então você pode nessa hora rasgar o teu coração. Fale isso com Deus, converse com o Senhor. Esse é o teu tempo na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Às vezes você sente o mundo perdido. Às vezes você sente que nasceu pra sofrer. Às vezes um sonho bom parece impossível. Às vezes tudo foge das suas mãos. Mas basta uma palavra, mas basta um pedido, Ele te vai ser as mãos. Você não sabe o poder de uma oração. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. Às vezes você sente o mundo perdido. Às vezes você sente que nasceu pra sofrer. Às vezes um sonho não parece impossível. Às vezes tudo foge das suas mãos. Mas basta uma palavra, mas basta
Deus sabe o poder de uma oração. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. Santo Deus, ouça, meu Deus, cada oração que está sendo feita. E eu te peço, meu Deus, mova-te na vida de cada pessoa nessa manhã, cumprindo, meu Deus, aquilo que o Senhor prometeu. Oh, meu Deus, honrando essa pessoa que segue o conselho e a direção do Senhor na vida dela. Meu Deus, que todas as barreiras, setas, laços, engodos sejam quebrados, desfeitos, anulados no poder do nome de Jesus. E que a vitória do Senhor, meu Deus, seja nessa hora estabelecida sobre ela em nome de Jesus. Que essa pessoa possa vivenciar vitórias no seu casamento. Que essa pessoa possa vivenciar vitórias na sua saúde. Que essa pessoa possa vivenciar vitórias na vida dos filhos. Que essa pessoa possa vivenciar, meu Deus, vitórias financeiras e profissionais. Que essa pessoa possa, meu Deus, vivenciar vitórias no campo espiritual. E que o teu nome, meu Deus, seja glorificado. Oh, meu Deus, que testemunhos aqui sejam contados. E que a glória do Senhor, meu Deus, seja manifesta, para que outros, ao ouvirem deste testemunho, meu Deus, também sejam impactados pelo Senhor e pelo teu poder. Pai, tu és o Deus do impossível, então faça, Deus, o impossível na vida deste que crê, pois assim, Senhor, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, levante as suas mãos bem altas aos céus e com toda a fé diga: Senhor Jesus, diga com fé: Senhor Jesus, que a cada dia eu possa, no meu contato diário com o Senhor, ouvir das tuas promessas e receber dos teus conselhos, pois me serão a garantia de que o impossível será possível na minha vida. Obrigado, Jesus. E todos os que creem digam graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com fé, bem forte, bem forte. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia. Vamos com as palmas assim, ó. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. E se você acreditar, irá vencer. O Deus do impossível habita em ti. Um homem forte é um homem de fé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Sente-se, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém?